Obrigado por estar assistindo o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Estamos felizes hoje de estar na presença do Senhor. Pegue a sua Bíblia aí, para a gente poder estudar o nosso culto. Deixe o seu pedido de oração, diga de onde você é, da cidade onde você fala. Se você quiser abençoar o canal, tem um cifrãozinho aí para você clicar. Você clica nesse cifrãozinho, vai estar abençoando o canal Boa Semente também, se for bênção para a sua vida. Tá bom? Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem, esse estudo, chegue também a mais e mais pessoas. Hoje nós vamos estudar os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje nossa caminhada, né? Foram 4 semanas aqui estudando sobre, 4 com essa, estudando sobre vivendo no Espírito. Nós iniciamos aqui falando sobre lá atrás, há quase um mês atrás, começamos falando sobre o vaso, né? Vaso de honra, o vaso de barro e dentro dele o tesouro, né? A gente viu que o apóstolo Paulo falou sobre isso, a crise que é ser um vaso de barro com tesouro, que é o Espírito Santo dentro de nós. No segundo dia nós falamos sobre encheios do Espírito, aprendemos aqui o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. No terceiro dia nós vimos, semana passada, o tema do amigo, ou seja, o Espírito Santo como nosso amigo. Então, nós vimos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo completamente dentro de nós, que é o cheio do Espírito, e o Espírito Santo do nosso lado, o Espírito Santo como nosso amigo. E hoje nós vamos estudar rapidamente, porque não dá tempo, é um tema muito extenso. Se a gente fosse falar do Espírito Santo, a gente ia ficar aqui anos falando, porque não tem fim. O Espírito Santo é Deus, tem muita coisa para a gente aprender sobre ele, mas a gente tem que encerrar e entrar no outro tema. Então hoje é o último dia dessa série Vivendo no Espírito, e a gente vai estudar uma partezinha só dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Vamos então abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo, 1 Coríntios, capítulo de número 14, do 2 ao 6. Essa é essa referência, tá? Fiquei agora na dúvida. Não, mas deixa no slide mesmo. Isso aí. Vamos falar sobre as línguas aí. 1 Coríntios 14, capítulo 14, do 2 ao 6, já está no telão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa estamos nesta noite, agradecendo por esses momentos que vamos passar diante de Ti, Senhor, na tua presença, para estudarmos a tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos orienta, Senhor, nos guie, Senhor, de maneira que possamos entender e compreender a tua palavra. Abençoa as pessoas que estão nas suas casas assistindo, e seja bênção para elas como é para nós também. Visita-nos nesta noite, o Espírito Santo, e nos dê, Senhor Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém. Por que, irmãos, que existem os dons do Espírito Santo? A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que entender sobre os dons do Espírito Santo é que os dons do Espírito Santo têm uma finalidade. Os dons do Espírito Santo têm um motivo. Eles não são distribuídos aleatoriamente. Quem quer o dom do Espírito Santo? Receba aí o dom do Espírito Santo agora. Não é assim. O dom do Espírito Santo, ele tem um motivo pelo qual a pessoa recebe. Todo mundo que recebeu um dom tem que se perguntar muito sobre isso. Assim, por que eu recebi esse dom? Será que Deus te deu o dom para ficar sentado? Será que Deus te deu o dom para ficar sendo membro de igreja, membros de banco? Vem à igreja, ouvir o pastor falar e ir embora? Não. Se Deus te deu um dom, é porque ele é importante em alguma área na igreja. Ser cheio do Espírito Santo é para você mesmo, mas os dons do Espírito Santo é para a igreja. Eu vou repetir: ser cheio do Espírito Santo é algo que eu e você pedimos a Deus para sermos, e é para nós. Você não tem que ser cheio do Espírito Santo para mim, você tem que ser cheio do Espírito Santo para você, porque só serve para você. Agora os dons não são para você, os dons são para alguém que está ao seu lado. E esse alguém é a igreja. 1 Coríntios 14, 2 ao 6, por favor. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá, vamos explicando cada um, porque o que fala, a discussão na carta aos Coríntios, é porque Coríntios tinha 9 dons. Aí, quantos dons a igreja de Coríntios tinha? 9 dons. A gente costuma dizer que quem tem os 9 geralmente tem 10. O 10º não é um dom, o 10º é o orgulho. Então, dificilmente você tem 9 dons, dificilmente Deus dá a alguém 9 dons. Quando Deus dá a alguém 9 dons, é sinal que a igreja está muito ruim, está precisando de mais. Porque os dons, eles são espalhados pela igreja. Se alguém tem 9 dons, é porque o Espírito Santo deu 9 dons. Ele deu porque precisa muito. Se alguém aqui tiver 9 dons, poucas pessoas têm alguns dons aqui, porque não sobrou para ninguém. Sabe? O Espírito Santo, ele vai equalizar isso. Vai dar um dom aqui, outro dom ali, visão aqui, língua para outro, e aquele outro vai receber outra coisa, para que a igreja, para que o corpo de Cristo esteja equipado. Entendeu? Então, por isso que dificilmente alguém terá os 9 dons. Não é impossível, mas para a finalidade da igreja, uma pessoa com 9 dons é um problema. A igreja de Coríntios era um problema, porque ela tinha muitos dons, mas eles eram carnais ainda. Os crentes em Coríntios, eles eram carnais. Lembra que eu falei lá no comecinho que Deus usa quem Ele quer? Lá na primeira aula nós falamos, Deus usa quem Ele quer, Deus usa e você não tem que ficar julgando a pessoa, porque Deus acaba usando aquela pessoa. E aí eu falei sobre isso, e aí Coríntios era isso. Tinha muito movimento do Espírito Santo, mas tinha pouca vida com Deus. Isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes a gente está achando que Deus está visitando, então a igreja está uma bênção. E hoje está todo mundo quietinho assim, ó. Então a igreja está fria. Por quê? Porque eu não estou vendo ninguém falar língua, não estou vendo ninguém, não, irmão, não se engane. Os dons do Espírito Santo não se manifestam dessa forma. Então, aí o apóstolo Paulo vai escrever para justificar isso, vai falar assim: olha, eu falo mais língua que todos vocês. Deus me deu esse dom, o Espírito Santo me deu esse dom de línguas, vocês não sabem o que é. E aí ele vai explicar no capítulo 14. E aí ele estava falando que, olha, não adianta todo mundo ficar falando em línguas estranhas. Porque o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, se alguém aqui começar a falar em língua estranha, é uma bênção, mas ele está edificando a ele mesmo, não está edificando a igreja, porque ele está falando não comigo, ele está falando com Deus, mas ele está falando que ele também não sabe, porque ele está falando em mistérios, ele está falando uma língua desconhecida, a língua dos anjos, está falando com Deus, é algo sobrenatural, não é uma língua que aprende na escola, não é uma língua que a gente ensina, não é uma língua que a gente, não, é uma língua espiritual. Portanto, ele não está falando conosco, ele está falando com Deus, nesse sentido. Não adianta você ficar falando em língua estranha o tempo todo, e não adianta todo mundo falar língua estranha o tempo todo. É ele que está explicando aqui, ó. Porque o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza fala aos homens. Agora, há pessoas que têm o dom de línguas e têm o dom de profecia, que a gente mais vê. Então ele tem o dom de línguas, Deus dá a ele o dom de línguas, ele fala em línguas, e logo depois Deus dá a ele mesmo a interpretação daquela língua, daquilo que ele falou, e logo depois ele anuncia. Que a gente conhece, esse é o dom da profecia. Vou abrir para perguntas para os irmãos tirarem dúvidas hoje. Então, ele vai e profetiza. Agora, o que profetiza é mais importante você profetizar do que você ficar falando em língua. Por quê? O que profetiza, mais o que profetiza, versículo 3. Mais o que profetiza, fala bem perto do microfone. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, irmãos, ela só serve para essas 3 coisas. Edificação, diga edificação. Exortação e consolação. Você quer saber se a profecia é de Deus? Veja se ela se enquadra nisso. Edificação. O que é edificação? Me ajuda. O que é edificação? O que é edificação, Priscila? O que é edificação, Regiane?
O que é edificação, João? Hã? Construir, edificar, construir, né? Não é isso? Construir, edificar. Então a profecia edifica. Como é que ela edifica? Destruindo? Não, construindo. É uma palavra de profecia que vai te edificar, vai te fazer ficar mais firme em Deus, vai te fazer crescer espiritualmente. É uma palavra que vai te fazer crescer na graça, no poder e no conhecimento de Deus. É edificação. Se ela não te edificar, ela não é profecia de Deus. Então ela tem que edificar, exortar. O que é exortar? Chamar a atenção, né? Então a profecia, ela também nos chama a atenção, ela nos repreende. Exortar é chamar a atenção. Olha, exortação, ou seja, exortar, olha, vigia, cuidado com o que está fazendo, Deus está te vendo, Ele quer o melhor de você. Exortação e consolação, fica firme, Deus está contigo, vai te abençoar. Quando eu falo assim, às vezes, irmãos, libera uma palavra profética para o teu irmão, você pode profetizar sobre a vida dessa pessoa. Você pode profetizar pela vida dessa pessoa. Quando você está declarando, não é dom, isso não é dom, mas é pelo Espírito. Você pode profetizar sobre a pessoa. Eu profetizo saúde na sua vida, eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo. Quando você faz isso, eu falo assim, libera uma palavra profética para quem está aí, você está abençoando aquela pessoa. É a profecia. Você não está falando de Deus de si, você está falando pelo Espírito. E você está abençoando aquela pessoa ali. Quantos podem dizer amém? Quando eu falo assim, libera uma palavra profética, é isso. Fala uma bênção para a pessoa, diga uma bênção, diga uma vitória, pronuncie uma vitória. E isso é uma bênção quando a gente faz isso, quando a gente está dentro desse mistério. Então tem que ter pessoas na igreja que têm o dom de profecia. Mas pastor, para falar em profecia, tem que falar em línguas? Não, você se engana quando você acha que fulano, por exemplo, às vezes nós estamos pregando aqui, estamos profetizando, mas não estamos falando em língua. Às vezes a pessoa vê alguém falando em língua, fica, fulano tá. E é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que não necessariamente você precisa falar em língua. É mais importante você falar na língua dos homens. Por quê? A língua estranha, eu posso estar aqui, segurar a língua estranha e não falar, e depois na hora de eu ter oportunidade, eu falar. Muitas das vezes a pessoa, não, mas Deus me deu agora, eu tenho que entregar. Não, o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Porque a gente já aprendeu que o Espírito Santo, ele é o quê? Educado. Os irmãos faltaram as aulas passadas, só vieram hoje na conclusão, hein? O Espírito Santo, ele é educado. E se ele é educado, se você segurar, ele vai. Não, Espírito Santo, peraí, você está ouvindo, o Espírito Santo está falando contigo. A palavra é essa, assim, assim, sim. Já pensou se eu chegasse aqui na igreja e falasse assim, irmãos, Valdecir tem que pregar agora, Mas tu está começando agora, pastor? Não, tem que pregar agora, porque Deus me deu uma palavra, tem que. Não, irmão, eu sento ali e eu espero a hora que vai pregar. Canta, louva, porque o Espírito está sujeito ao profeta, ou seja, o Espírito é sujeito à nossa mente, a gente já entendeu o que Deus vai fazer e agora vai ser canal de bênção. Então, irmãos, às vezes alguém está sendo usado para você, não está falando em língua e você não crê porque não falou em língua. Não falou em língua, não está profetizando. Não precisa estar falando em língua para estar profetizando. Versículo de número 4, ela já leu, né? O que fala, mas repete para mim. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, não adianta todo mundo falar em língua, não. Se todo mundo está falando em língua, mas eu percebo que não vai ter profecia ou que não tem interpretação, não há edificação de ficar aqui. Entende? Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas o culto está uma bênção, tá? Não podemos acabar, não, irmãos. Quando é a hora, o Espírito Santo, se a gente quiser ficar aqui hoje até meia-noite, nós vamos ficar. E se a gente der lugar ao Espírito Santo, ele vai usar. E se der 1h da manhã, ele vai usar, porque o Espírito Santo não tem fim, mas a gente tem. O ser humano tem, entendeu? Então isso é importante a gente entender bastante isso. Ele falou, quero que todo mundo fale em língua, mas não adianta ficar falando em língua direto.
Eu quero mais que vocês profetizem. Porque o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, aquele que fala a profecia, ele edifica a igreja. E isso é mais importante do que o que fala, ou então aquele que interpreta. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ou seja, não adianta eu ficar aqui, vou ministrar hoje aqui, eu estudo e falar em língua estranha o tempo todo. Falo 4 palavras em português e 10 palavras em língua estranha. Não vai trazer edificação, irmão. Você pode achar bonito, você pode achar legal, você pode se emocionar, mas você não vai entender nada do que está sendo falado. Por quê? Porque eu só estou edificando a mim mesmo. E lá em Coríntios existia esse problema dessa racionalidade do culto ser racional, e não era. Então é mais importante você profetizar, é mais você ter entendimento daquilo que está acontecendo. Então na pregação você tem entendimento do que está acontecendo. Por isso as pessoas não falam na hora da pregação, porque está ouvindo o que está sendo dito, o que está sendo entregado, o que está sendo falado. Uma outra coisa que às vezes acontece de errado é quando alguém está sendo tomado em profecia e as pessoas não se calam mais, continuam falando em mistério junto com quem está profetizando. Está errado. Quando alguém for tomado em profecia, todos têm que se calar e ouvir o que Deus está falando. Ah, não é Deus, não é você nem eu que vai julgar isso. É Deus que vai julgar, nós não somos juízes de nada. Nós temos que ouvir o que vai dizer a palavra, se é edificação, se é exortação ou se é consolação. Mas, do contrário, eu só vou saber se eu ouvir. Portanto, temos que fazer silêncio. Não posso ficar glorificando na hora que alguém está sendo usado, não posso ficar falando em línguas na hora que alguém está sendo usado. Quando a pessoa terminar, aí sim nós vamos glorificar a Deus e vamos dar vazão a isso. Amém, irmãos? Sim ou não? Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Próximo. Bom, a finalidade dos dons, né? Versículo 14, agora do 8 ao 14. Deixa essa Bíblia aberta do capítulo 14. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, sonido incerto, porque antigamente tinha um soldado que ele ficava, até hoje tem, soldado corneteiro. Soldado corneteiro no quartel é aquele que toca, tudo que faz no quartel é a comando. Ninguém faz nada da sua própria cabeça. Então, está na hora de ir pro rancho. Aí o corneteiro toca, hora de ir pro rancho. Ele toca uma musiquinha lá que todo mundo sabe que é hora de ir pro rancho, todo mundo vai. Aí quando termina a hora, aí toca de novo, que acabou. Ou seja, a vida militar era toda regrada pelos toques. Por isso que ele se utilizou dessa metáfora para falar, olha, se alguém tocar errado, como é que o exército vai se preparar? Por exemplo, se na hora do almoço o corneteiro tocar, ao invés de ir para o rancho para comer, a hora de almoçar, ele tocar a hora de ir para casa, o que vai acontecer? Vai dar problema. Eu sou, o corneteiro falou que era hora de ir para casa, vamos para casa. Não, é hora de ir para o rancho. Então, se der o toque incerto, o que acontece? O pessoal não se prepara. O profeta, aquele que é usado por Deus, se ele falar coisa errada, ele traz confusão. Se ele falar coisa errada, ou se ele falar de forma errada, porque às vezes, irmãos, o conteúdo está certo, mas a forma está errada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É Deus que está usando, é Deus que está dando, mas a forma que ele está entregando é uma forma errada. Digamos que agora eu estou ministrando aqui agora, estou falando, a palavra de Deus está sendo ministrada, mas de repente Deus te deu uma palavra aí. A palavra Deus te deu, o Espírito Santo te deu, e aí você cisma de falar agora. Graças a Deus aqui nunca tivemos esse problema, estou falando porque eles têm que instruir a igreja, né? A igreja tem que estar instruída, mas nunca tivemos esse problema. Mas se tivesse, acontecesse isso, e eu falasse, não irmão, peraí, estou na palavra, depois você, não, eu tenho que falar agora, que Deus me deu agora, Deus me deu uma mensagem agora, e aí, não irmão, tu não vai falar, a palavra vai falando aqui, você vai esperar. Aí ele se entristece e tal, e vai embora. Ele tinha mensagem? Tinha. Mas a forma que ele quis entregar a mensagem era uma forma errada. Se o toque for incerto, ninguém vai entender. Então não é só você ter uma mensagem, não é só você ser usado, presta atenção, você que tem dom. Não é só você ter dom, mas é você saber como usar o dom. Não é só você ter o dom, é você saber como que você vai ser usado com aquele dom. Eu tenho o dom de revelação, Deus me dá sonhos e Deus me mostra as coisas. Mas você tem que saber como fazer isso.
Não é você sair falando, Deus me deu um sonho, eu vou falar. Não, porque tem coisas que Deus mostra. Olha, presta atenção, isso é muito importante. Pena que a gente não tem como ficar sempre falando sobre isso, mas de vez em quando Deus nos torna a esse tema, né? Tem coisas que Deus nos mostra que já aconteceu, tem coisas que Deus nos mostra que está acontecendo, e tem coisas que Deus nos mostra que vai acontecer. Como é que eu sei o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Pelo Espírito. Sabedoria, para discernimento. Então, quando Deus te der alguma coisa, você tem que orar, Senhor, é para falar? Porque tem coisas que Deus mostra que é para falar, tem coisas que Deus mostra que não é para falar. Quantas vezes Deus me deu revelações que Ele falou, não fala nada, porque não está no tempo. Em Daniel, Ele falou com Daniel no final do livro, Daniel, sela a palavra desse livro, porque o tempo não está chegado. Final de Apocalipse, ele fala com João, João, não cele a palavra desse livro, porque o tempo está perto. Você está entendendo? Porque tem coisas que é para você falar, tem coisas que é só para você ver. Quantas coisas Deus me mostrou que Deus falou assim, fica quieto, observa o que eu vou fazer. E Deus foi lá e trabalhou. Para quê? Só para minha testificação, para aumentar a minha fé. E a pessoa que quando você não tem esse discernimento, você faz a coisa errada. Deus te mostrou, mas não era para falar. Aí você reclama, Deus me deu algo, eu fui lá e falei, a pessoa ficou com raiva, eu fui lá e contei e deu problema. Por quê? Porque você podia até ter mensagem, mas falou de forma errada. Colocou às vezes na hora errada. Tem situações, irmãos, que nós temos que ter cuidado. A pessoa foi orar pela uma pessoa e viu lá que esse todo mundo já conhece, já é até lugar comum, né? Vai orar para uma pessoa, a pessoa está mal naquele último momento, né? Está lá na cama, no leito da morte, aí você vai orar, o Espírito Santo te mostra, eu vou levar. Aí você fala para a pessoa assim, irmão, prepara que nessa noite você não passa. Não vai fazer isso na frente nem dele, nem com a pessoa, e nem com quem está visitando ali. Não se faz isso, por quê? Mas foi Deus que mostrou, viu? Aconteceu. Não era para você falar. E tem uma coisa, todos nós vamos prestar conta dos dons. Isso é muito importante. Todos os dons que nós recebemos, nós vamos prestar conta da forma que nós usamos. Se usamos ou não usamos, ou se usamos de forma errada. Tem gente que pode usar o dom assim, por exemplo, ter fama, sucesso através do dom. Muita gente faz isso. Ter fama e sucesso através do dom. Deus me usa, eu oro, as pessoas me buscam e eu galgo oportunidades, porque Deus me deu o dom da palavra, seja o que for. Eu estou usando o dom a meu favor e não para as coisas certas. Vocês estão entendendo? Digam amém. Vocês estão tão calados hoje. Mas é assim mesmo, mas agora vocês estão ouvindo. Continua comigo, por favor, que eu nem sei. Parou assim. O 9 ainda vai. Assim também vós, se com a língua estranha não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Amém. Então não adianta ficar falando do mistério da vida, não. Você tem que, se você vê que vai falar do mistério da vida e não vai resolver, segura, tá? Fala para dentro aí e deixa o culto rolar. Porque não vai ter entendimento. Continua. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, se você está procurando dons espirituais, amém. Mas saiba que isso é para edificar a igreja. Não é para mim, não é para você. Eu não prego para mim, eu prego para edificar a igreja. E a minha palavra tem que trazer edificação, ela tem que trazer exortação e ela tem que trazer a consolação. São as três coisas que essa palavra tem que fazer. Tudo que Deus quiser na minha vida tem que fazer. Amém? Então, qual é a finalidade? Comunicar as coisas do Espírito Santo à igreja. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele fala, mas ele não se materializa, e ele não vai ter aqui um vento aqui, aparecer uma coisa sobrenatural, não, ele vai usar pessoas, porque Deus usa pessoas. E para usar essas pessoas, ele dará dons. Então essas pessoas que têm os dons são importantes na igreja, porque elas são o veículo pelo qual o Espírito Santo fala através delas. Mas não se engane.
Muitas pessoas acham que o Espírito Santo só usa dentro da igreja. E a gente vai ver que o Espírito Santo não é isso. Ele usa em todas as situações da sua vida. Não é só para a igreja, na hora do culto, agora entrei no culto, o Espírito Santo vai usar. É só do culto. Não, não. Esses dons, eles vão acompanhar você na sua vida. Continua. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Precisa de explicação? Não, né? Bem simples aí. Então, se você, primeiro lugar, busque falar língua estranha. Esse é o primeiro ponto importante. O apóstolo Paulo não está falando que não é importante, não. Ele está falando assim, olha, muito bem que vocês falem língua estranha. Falem língua estranha, isso é importante para falar língua estranha e batismo. Mas, enfim, fale línguas estranhas. É um poder de Deus, é algo sobrenatural. Quando você fala língua estranha, só Deus sabe o que você fala. Então você está com uma arma poderosa nas suas mãos, porque você vai falar e o diabo não vai interceptar, não vai saber o que você está dizendo. Glória a Deus por isso. Mas não fique só no falar línguas estranhas. Procure, peça a Deus as interpretações daquilo que você está falando. E não tem manual, não tem nada escrito. Por quê? Porque é espiritual. Amém, irmãos? Continua. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós... Cada um de vós. Então não é para eu estar tudo sozinho. O Espírito Santo equipa a igreja, não equipa o pastor. Há situações que Deus nos dará dons porque não tem mais ninguém. Mas há situações como a igreja aqui que Deus dará a todos, a muitos de nós. Então Deus dará a mim uma visão, dará a outro uma língua estranha, dará a outro uma profecia, uma direção, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra... E Deus vai dando e equipando a igreja para quê? Para que a gente possa estar juntos, livres do mal, das armadilhas de Satanás, vendo o mundo espiritual, porque com a nossa carne nós não podemos ver as armadilhas do diabo, a gente não sabe o que vai acontecendo no mundo espiritual, a gente só está vendo aqui agora, mas... Com o Espírito Santo, ele vê tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, e ele nos avisa dessas coisas. Por isso que a gente precisa dos dons espirituais. Uma igreja sem dons espirituais é uma igreja que está afadada a ser presa do inimigo. Por quê? Porque ela não está vendo, está andando no escuro. Uma igreja que só um tem os dons é perigoso, porque se esse cair, a igreja acabou, porque só ele tinha os dons. Então o Espírito Santo dará a cada um, para que cada um tenha mais. Então, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, ou seja, a língua não é para nós, mas é para os ímpios verem, que eles ficam, poxa, o que esse povo está falando? Sério, né? Profecia não é um sinal para os infiéis, mas para nós que cremos, para os fiéis. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Diga salmos. O que são salmos? São cânticos. Cânticos espirituais. É um dom que a gente quase não vê mais na igreja. A gente não vê mais as pessoas cantando espiritualmente. Mas existem cânticos espirituais. São cânticos que o Espírito Santo dá à igreja. Que o Espírito Santo dá a mim, dá a você. Pastor, eu nunca só pedi a Deus, Senhor, quem sabe tu me dá um cântico espiritual? Quero cantar um cântico espiritual que não está na rádio melodia, não está em lugar nenhum. Deus te deu e não tem como você cantar de novo. Ele deu só para aquele momento, para aquela hora. Deus pode te dar outros, para aquele não volta mais. Cada um tem que ter cânticos espirituais. Também hinos, louvores também são cânticos também. Continua. Tem doutrina. Tem doutrina, ensino. Ou seja, tem aquele que traz o ensino, aquele que traz o estudo da palavra. Tem revelação. Tem revelação, ou seja, mostra aquilo que não está oculto. Porque tem muita coisa que está oculta. Tem muita coisa que eu não vejo. Tem muita coisa que você não vê. E sem ver a gente acaba caindo. Então precisamos do dom da revelação para saber por onde ir, o que fazer, qual evento fazer. Até na direção do culto tem que ter revelação. Quem vai cantar, quem vai falar. Porque se alguém falar que está fora da direção, acaba com o trabalho. Acaba com o culto. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal dada, um testemunho mal trazido, um toque incerto,
a mata uma pessoa. Essa é a mesma Bíblia, a mesma palavra que ela pode trazer vida, se ela for mal utilizada, se transforma numa arma. Então, para isso precisa também dar revelação. Opa, quem é que vai cantar? Quem é que vai louvar? Quem é que vai... Então, revelação. O que está acontecendo no mundo espiritual? Você chega numa casa, Deus te mostra qual é o ambiente, qual é o espírito que está falando ali. Porque o espírito às vezes fala, mas você tem que saber qual o espírito está falando. Você tem que identificar o espírito que está falando. Que espírito é esse que está falando? É o espírito de Deus ou é o espírito mal mesmo, né? O espírito mal também ele fala. Ele fala também. Você tem que saber que espírito é ele que está falando. O espírito da discórdia, o espírito da desgraça, o espírito da miséria. Qual é o espírito? Você só vai saber através de quê? Da carne? Não. Através da revelação. Continua. Tem língua. Línguas também, já falamos. Continua. Tem interpretação. Tem a interpretação. Você tem que saber o que foi falado na língua. Faça-se tudo para a edificação. Faça-se tudo para a edificação, ou seja, para o crescimento, não para a destruição, para crescimento. Porque todos esses dons, você não pode estudar o capítulo 14 sem o capítulo 13. Você não pode estudar o capítulo 14 sem o capítulo 13. Alguém sabe por quê? É que a Bíblia, ela foi dividida em capítulos, mas ela não foi escrita em capítulo, ela foi escrita em texto corrido. E a gente lê, capítulo 13 é uma coisa, aí quando chega no 14 acha que é outra. Mas não, o assunto é o mesmo. Vocês sabiam que é o mesmo assunto? Ele começa o capítulo 13 dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Por que ele está falando isso com os coríntios? Por quê? Será do nada que ele está falando com os coríntios? Os coríntios falavam muita língua. Mas por que ele está falando isso com ele? Gente, por quê? Pode falar, não é culto de ensino. Eles tinham muita língua, mas não tinha amor. Não amavam o seu próximo. Tinha muita língua, mas não amava o seu próximo. O que ele está falando então? Ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua de tudo de Deus, mas se não tiver amor, nada seria. E depois ele no 14, o que ele está querendo dizer? Que os dons precisam ser exercidos em amor. Se eu uso o dom sem amor, já não é Deus. Se eu uso o dom só para bater nas pessoas, se eu uso o dom para machucar as pessoas, se eu uso o dom, eu vou falar mesmo, Deus mandou falar, vou falar, vou entregar, não quero saber. Não, se tiver que acabar o casamento, acaba, se tiver que ir embora, vai, se eu não tiver que voltar nessa igreja, eu não volto, não sei o que, o negócio é com Deus. Irmão, e senta o chicote, e chama a atenção, e exorta. O dom ele tem que ser exercido em amor. Foi com amor? Isso não quer dizer que não possa ter uma palavra mais dura. Isso não quer dizer que não possa ter uma palavra mais ríspida. Mas há formas e formas de fazer. O coração da pessoa é que vai dizer. Irmão, olha, Deus está vindo aqui, não fica chateado comigo não. Estou falando com você com todo carinho. Com todo o carinho de Deus. Ora ao Senhor para ver se é isso mesmo. Mas olha, Deus te ama. Irmão, tu mostrou uma situação assim, mas você vai orar. E tal, no particular, no privado, que tem coisas que não é para todo mundo. Quando é para falar, tem coisas que não é para falar, mas tem coisas que é para falar, e você vai falar no particular, porque quem ama o seu, né, não envergonha, quem ama o seu não envergonha. O Espírito Santo de Deus não nos envergonha. O Espírito Santo não envergonha você, não. O Espírito Santo não envergonha ninguém. Não, mas eu fui no lugar que lá chamou lá fulano que estava lá e botou todo mundo na frente. Foi Deus que usou? Pode até ser Deus que usou, mas a forma é que foi errada. Porque o Espírito Santo não envergonha ninguém. O Espírito Santo é amor. A pessoa podia chegar e falar assim: Deus te deu quem é? Deu. Então eu vou lá na pessoa e falo com ela. Ninguém ficou sabendo, ninguém precisa saber, é oculto. Vocês estão entendendo? Eu podia ter ido lá, falado só com ela, só interessa a ela. Tem coisas que só interessam, não interessa a mim o que você faz. Não interessa a mim o que você faz na sua vida. Porque você vai dar conta a Deus. Mas se Deus me deu alguma coisa, eu vou chamar você, vou conversar com você no privado, no particular.
Ah, mas eu já vi fazer assim. Foi Deus. Aí você pensa, não foi Deus. Não estou falando que não foi Deus, estou falando que a forma foi errada. Não foi exercido no amor. Porque muitas das vezes essas pessoas fazem isso com o espírito da arrogância. E quando eu faço isso por arrogância, você que está aí, vem cá, que Deus mostrou a tua vida, você está assim assado, e hoje é o dia, se conserta com Deus, senão não sei o quê. Eu já fiz aquilo com arrogância, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, todo mundo, não sei o quê, Deus está falando, não sei o quê, ai meu Deus do céu, acabou com o meu casamento, não acabou com a minha vida, não, mas Deus, mas eu fiz isso com arrogância. Eu fiz isso com arrogância. Então, se eu fiz isso com amor, porque quem ama não faz uma coisa dessa. Deus não faz. Aí, muitas vezes, presta atenção. Muitas pessoas estão fora hoje da igreja por causa dessas situações. Muitas pessoas, eu conheço N pessoas que estão fora da igreja hoje por causa de uma revelação dessa mal entregue, de uma profecia mal dada, de uma coisa dessa que aconteceu. E às vezes não é nem culpa de Deus, mas é culpa da pessoa que falou. Falta de conhecimento, falta de doutrina. Aí está falando que se alguém falar em língua estranha, já falamos, mas se não houver intérprete, já falamos, né? Onde nós estamos aí no texto, Camilo? Sim, faça-se tudo para a edificação, ou seja, faça-se tudo para o crescimento, porque Deus repreende aquele que ama, amém ou não amém? Deus repreende aquele que ama, Deus nos repreende quando você está como um filho, mas o Pai sabe nos repreender, o Pai sabe nos chamar a atenção. O Pai sabe como tocar, o Pai sabe como falar, e Ele fala e todo mundo, eu estou falando aqui, Deus está falando contigo, mas eu não estou te agredindo, não estou falando nada, mas Deus está falando com você, e Deus não agride ninguém. Então, olha só, faça tudo para a edificação, para o crescimento. Agora, 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, não é para todo mundo ficar falando ao mesmo tempo. Irmão, não estou falando dos nossos cultos não estou falando da nossa realidade. Isso aqui é um estudo para a gente crescer espiritualmente. Graças a Deus nós não temos aqui esse problema, mas a igreja tem que estar instruída nesse assunto, você tem que estar conhecendo esse assunto. Há lugares que você vai, cultos que você irá, você não é proibido de ir culto, você deve ir em outras igrejas e conhecer outras realidades. 4, 5 pessoas profetizando ao mesmo tempo, 4, 5 pessoas falando em língua ao mesmo tempo, entregando revelação ao mesmo tempo. Não pode, não existe. Por quê? Porque tem que falar 2 ou 3, ou seja, para que a gente possa ouvir e para que haja intérprete, para que haja entendimento. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se não tiver, falou, não teve intérprete, o culto vai seguir, a gente não vai parar para ficar ouvindo a pessoa falando, é isso que ele está querendo dizer. Não está falando para você não falar mais em língua não, está falando que aqui, o culto vai seguir, não vai ficar parado ouvindo, porque você não vai profetizar, você não vai, só está edificando a si mesmo, amém? Versículo 30. A 29, pulei. E falem 2 ou 3 profetas e os outros... Ou seja, pessoas ouvem. Pode ter um culto com 5 profecias. Não pode, irmão. A não ser que seja uma vigília. A vigília dá para fazer isso, porque são 6 horas. Em 6 horas vai vir várias profecias. Agora, no culto de 2 horas, 5 profecias, não tem como. Porque Deus não manda recado. Eu esqueci, agora vamos usar fulano. Não, eu esqueci, agora tem mais uma... Não. Então é 2 ou 3 no máximo, e a maior profecia é a palavra. Mas a gente não está nem falando dessa, essa aqui já tem aqui. Às vezes nós vemos aqui a situação seguinte, a gente percebe isso, que quando a palavra está sendo pregada, a pessoa não entende como uma profecia, e deveria entender como uma profecia. As pessoas não entendem porque o pastor não está falando em mistério, não está rodando e não está dizendo, eis que eu te digo, eis que eu te falo, então não é profecia. Não, irmão, a maior profecia é a palavra de Deus, porque eu posso errar, eu posso colocar coisas minhas na minha cabeça, na minha profecia, posso, mas a palavra não erra. Então isso é muito importante, essa palavra é a maior profecia que tem, por isso que na hora o culto tem que ter a palavra, tem que ter a profecia. Então, mas então falem 2 ou 3, o restante julga, ou seja, o que ele está querendo julgar? Escutar, o restante fica escutando, vamos ouvir. Vamos ouvir o que está falando. Precisa ouvir, silêncio. A partir do princípio que Deus está usando. Então vamos ouvir. Amém? Continua. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, cada um tem o seu tempo.
Cada um tem o seu tempo. Continua. Ah, não, vamos aqui para o texto, antes desse aí. Está no 29? Não, é isso aí, 17. 29, já foi até o 29? É que eu fui pulando ali, né? Não, vamos aqui para o texto. Agora vamos para o texto mesmo aqui. Rapidinho, vamos acabando. Bom, depois a gente entra naquele slide. 1 Coríntios, capítulo 14, que eu pulei ali. Versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Eu pulei esse versículo e esqueci a ler. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, não sejam meninos, ou seja, desconexos, sem entendimento, imaturos, ou seja, sem maturidade, né? Sem crescimento, imaturo. Então não sejamos meninos para o entendimento. Então entenda a palavra, entenda o que Deus quer de você, entenda os dons espirituais, entenda como funciona. Porque se você não entender, você vai estar menino, e se for menino, você não vai abençoar a igreja. Você vai trazer confusão, e as coisas de Deus não trazem confusão. O dom de Deus não traz confusão. O sonho que Deus... eu tive um sonho e fiquei confuso, fiquei perturbado. Vai orar, porque as coisas de Deus não traz confusão, nem traz perturbação. Tem alguma coisa errada. Vê se esse sonho... porque eu sonhei é de Deus? Não, nem todo sonho é de Deus. A gente sonha todas as noites, meus irmãos. Toda noite você sonha, toda noite eu sonho. O sonho é um mecanismo natural pelo qual a gente extravasa as nossas emoções. O cérebro trabalha o dia inteiro, de noite ele é como um HD que ele fica descarregando tudo, processando tudo aquilo. E para ele limpar, ele vai apagando um monte de memória que estava ali para você acordar novinho no dia seguinte. Portanto, todas as noites você sonha, mas nem todas as noites você lembra o que sonhou. Apenas alguns sonhos, no sono mais profundo que você lembra de manhã. E há sonhos que você lembra de manhã e à noite já esqueceu. Mas todo dia você sonha. Nem todos esses sonhos são sonhos de revelação de Deus. São sonhos, simplesmente sonhos. E às vezes você sonhou e não, sonhei com alguém. Não, então deve ter uma revelação. Não cai nisso. Porque sonhar todo mundo sonha. Não, eu sonhei com fulano. Vai orar, vê se é isso mesmo. Porque às vezes Deus te mostra uma pessoa e não é aquela pessoa. Sabia que geralmente quando a gente vê alguém em sonho, sabe quem é? Somos nós. Somos nós. Não, mas eu vi fulano. Cuidado, vai orar, porque às vezes aquela pessoa é você. Deus está mostrando você mesmo, e aí você está pensando que é o outro. Nabucodonosor teve o sonho da estátua, e o estátua lá, a cabeça dela era da própria Babilônia. Ou seja, era ele mesmo que estava lá naquela estátua que simbolizava a cabeça. E a gente está, por isso que tem que ter muito discernimento. Pastor, como é que eu vou ter discernimento que eu quero exercer o dom? Peça ao Espírito Santo, não se precipite. Vai buscar o Espírito Santo. Senhor, o que é isso que eu tive o sonho? Será que foi de Deus? Será que não foi de Deus? Vou orar nesse sentido. E vou pedir a Deus confirmação. E se for de Deus, isso eu vou guardar, vou escrever. E ele vai ficar. Amém, irmãos? Agora, versículo de número 25. A gente leu lá? Não, é porque 23 a gente já leu ali. Não, 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, a gente não pode todo mundo ficar no culto, mas isso não acontece aqui, mas é importante a gente estar sabendo, aí tem um momento da palavra. Pastor, por que o senhor falou que a igreja estava naquele momento espiritual, e o senhor falou, vamos cantar um hino, vamos não sei o quê, porque o culto tem que seguir, irmão. Você pode continuar falando sua língua, você pode, mas a gente não pode parar por conta disso. Porque o culto tem que ser inteligível para aquelas pessoas que estão visitando. E elas só vão entender se a gente falar em português. Então temos que cantar, temos que louvar e temos que continuar pregando. Agora, e aí vai, agora 23 já foi, 25 já foi, 24 e 25, 24 e 25. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Todos é julgado, versículo de número 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós.
Amém. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, os dons de Deus não trazem confusão, não trazem desordem, não trazem uma bagunça. Os dons de Deus é muito certinho, as coisas de Deus são muito reveladas. Isso não quer dizer que você não possa ser tomado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que você não possa dar vazão ao Espírito Santo. O que a gente está dizendo é que o culto em si, ele não pode se desorganizar. O culto em si não pode se desorganizar, se perder, se deixar levar. E não tem proveito. A gente pode, todo mundo aqui, ficar dançando e rodando e pulando, glória a Deus, aleluia, mas para o ímpio, para a nossa edificação, não tem proveito algum. Portanto, o culto tem que seguir, porque Deus não traz confusão. Agora, 39 e 40. Isso, 39 e 40. Mas antes do 39 e 40, quase no 36. Não, 35. Não. Aí fala das mulheres, mas isso é uma outra história. Por que ele está falando aqui das mulheres aqui, né? Por causa naquele tempo, as mulheres não podiam falar em público. Então ele está falando ali que as mulheres, nem para elas falarem, nem profetizarem, nada, ficarem quietinhas. Por isso que ele está falando isso. Mas isso foi para aquela época, tá, irmãos? Hoje em dia as mulheres, elas acho que ninguém hoje prega sobre isso. Um texto desse aqui, um pastor ensina sobre isso, né, irmão? Eu espero que não. Então, isso aqui foi lá naquela época na igreja em Corinto, ele só falou isso para eles. Agora o versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, se vocês querem ser crente espiritual, obedeçam, porque a obediência faz parte da espiritualidade. Você quer ser crente espiritual, se você diz que é um crente espiritual, fica na obediência. Posso? Mas se alguém ignora isto, que ignore. Ignora, quer dizer, pessoa que ignora, ignorante, pessoa que não sabe, desconhece, né? Eu não sei, uma pessoa ignorante, uma pessoa iletrada, uma pessoa inculta. Se você quiser ficar no desconhecimento, fique. Ele está falando, olha, se você quiser ignorar, ignora. Se você quiser ficar nas trevas do desconhecimento, continua. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Os dois são importantes, tanto profetizar quanto falar em línguas são importantes e precisam ter na igreja. Amém? Mas irmãos, nós temos um tempão que a gente pega aquele versículo isolado e fala assim, olha, por não ter profecia o povo se corrompe. E tem muito tempo que a gente não vê o profeta ser levantado. Irmãos, a maior profecia é a palavra. A palavra dessa igreja não tem faltado, as profecias não têm faltado, tem sido profetizado aqui todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira. Alguém abre a Bíblia aqui e profetiza a palavra. Então o povo não vai se corromper por conta disso. Fora das profecias individuais, que eu tenho certeza que os irmãos abençoam uns aos outros aí onde estão. Né? Versículo de número 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E aí fechou o assunto, né? Faça tudo com decência e com ordem. Amém? Isso é muito importante para a gente entender. E aí fechando lá no versículo, no quadro, e aí numa outra oportunidade nós vamos aprender sobre os 3 tipos de dons. A classificação dos dons. Tem os dons chamados dons da fé, que está em 1 Coríntios 12, 9. Os dons de curar e o dom de operação de maravilha. Esses são os 3 grupos de dons. Os dons da fé é porque essa fé, ela não é uma fé comum, não é uma fé normal. Entendeu? O dom da fé. Tem irmãos que têm o dom da fé. Ele crê. É uma pessoa que, irmão, não tem tempo ruim para ele. Tudo que você falar vai acontecer. E que ele falar vai acontecer porque ele tem fé. É o dom da fé. A igreja precisa de pessoas assim. Precisa muito de pessoas assim. Pessoas que têm esse dom da fé. Vamos fazer isso? Pastor, vamos fazer, vai dar certo. Vamos comprar um terreno do lado? Vamos comprar que já deu certo. E dá certo, por quê? Porque tem o dom da fé. Essa dom da fé é algo tremendo. Nós temos que explicar hoje. Dons de curar. Não é como a gente faz aqui, que ora, não. Dom de curar, quem tem o dom de curar, impõe a mão e é curado. Não precisa gritar, não precisa. Quem tem o dom de curar, ele põe a mão. Seja curado em nome de Jesus. E é curado.
Isso é dom. A igreja precisa ou não precisa? Agora, podemos aprofundar? Sim ou não? Você sabia que muita gente que tem, a maioria das pessoas, não, geralmente é assim, não, a maioria não, todas as pessoas, que tem o dom de curar, não cura a si mesmo. Por quê? Geralmente são pessoas que você vê assim, está doente, está enfermo, está com problema, mas ela ora pelos outros e é curada. Por quê? Por quê? Porque o dom não é para si, o dom é para o outro. Amém? Então são pessoas que têm o dom de curar. A igreja tem que ter esse dom. O pastor pode ter esse dom? Pode. Mas não é porque ele tem o dom. Porque aí deixa eu te falar uma coisa. Existem dons que Deus te dá por causa da posição que você ocupa. Existem dons que Deus te dá por causa da posição que você ocupa. Eu posso orar por alguém e a pessoa ser curada, mas não necessariamente porque eu tenho o dom de curar, mas porque eu sou o pastor. E você pode orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada. E ela ser curada não porque você tem o dom, mas porque você impôs as mãos e cumpriu o que a palavra falou: porão, mãos sobre os enfermos curarão. Mas você não tem o dom. Como é que eu sei? Porque a próxima pessoa que você orar não será curada, mas aquela foi. Porque naquele momento específico Deus quis usar você. Há coisas que eu faço aqui somente porque eu estou debaixo da unção de pastor. E no dia que eu não for mais pastor, eu não estarei mais exercendo esse dom. Porque não é mais útil. Vai ter outra pessoa em meu lugar, exercendo os mesmos dons do Espírito Santo. Às vezes a gente chama alguém para trabalhar, a pessoa fala assim: eu não posso porque eu não tenho dom. Deus às vezes vai te dar o dom para você poder exercer aquela função, aquela tarefa específica. O dom de operação de maravilha. Irmão, esse dom é extraordinário. Outro dom que a gente não vê, o dom de operação de maravilha, que é você fazer coisas fantásticas. Ou a operação de Deus, coisas fantásticas. Paralíticos andarem, cegos verem. Isso é dom. Mas a igreja não está acontecendo mais, porque as pessoas não estão recebendo o dom. A culpa não é da igreja, a culpa é da pessoa. Porque o dom não é da igreja, o dom é da pessoa. Mas eu não estou vendo mais. Vai orar, talvez a culpa seja sua. Talvez Deus queira usar você para fazer isso. Porque a gente culpa a igreja, o dom não é da igreja. O dom é da pessoa, individual, é meu e é seu. Talvez nós não estejamos mais buscando. Talvez nós não estejamos mais crendo que Deus possa fazer. Mas Deus faz. Deus faz pessoas paralíticos andarem. Deus faz cegos enxergarem. Deus faz curas tremendas como pessoas desenganadas pelo médico. Deus faz. Isso não são milagres. Isso são operações de maravilhas. São coisas extraordinárias. São coisas assim. O milagre já é algo extraordinário. Mas a operação de maravilha é algo tremendo. Que não tem explicação, que não tem como algumas coisas acontecerem. Vamos para a igreja, digo amém? Amém? Vamos então louvar o Senhor. Né? Vamos então louvar o Senhor. Se tiver pergunta, traz aí. Se alguém fica escrito a pergunta, escreva. E aí, enquanto você se prepara, você que está aí também online, assistindo o culto, hoje a gente está encerrando, passei até um pouquinho, estamos encerrando o tema do Espírito Santo.